Vamos ficar de pé, queridos, por gentileza, em reverência à palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 16. Pegue sua Bíblia, por favor. Lucas 16, 19 ao 26. Essa mensagem é uma mensagem da série que fala sobre o destino final dos mortos. E é a parte 3, queridos, por gentileza. Evangelho de Lucas, capítulo de número 16, verso de número 19 até o 26. O destino final dos mortos, parte 3, queridos, né? Faz parte da série. Que ela possa te abençoar e também te elucidar em termos de conhecimento. João 8,32 fala o que é mesmo? Conhecereis a verdade o quê? Que assim seja, em nome de Jesus. Vamos ao texto para que você possa ler e orar comigo. Depois a gente volta aqui, volta lá. Ora, havia certo homem rico. Jesus está contando uma história, tá, queridos? E essa história vai vir num momento que ele vai ser questionado sobre a questão da vida e da morte, tá? E essa história surge desse modo. Vamos lá, vai. Havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho, finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Vamos lá? Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. Passa para mim. E aconteceu, e agora eu preciso, olha aqui para mim, você tem que se ligar aqui agora, tá bom? Deixa a Bíblia aberta e vamos nesse texto aqui. Eu e você, vamos lá, vai. E aconteceu que... Repare a diferença, né? Um morreu e foi para onde, hein? Seio de Abraão, que era um termo usado pelos hebreus para aquele que ia para o céu, tá? Ou para o paraíso. Depois eu vou explicar melhor isso. O mendigo morre e permanece na sua sepultura. Também explico depois. Passa para mim, por favor. Vamos lá, vai. No inferno. Vamos, me ajuda, vai. Me ajuda, vai. Continua, vamos lá, vai. Passa para mim, vai. Então... E me refresque a língua, porque estou... Vamos lá, vai, 25, solta a voz, Santa Igreja, vai. Mas Abraão disse... Enquanto Lázaro... Agora, porém... Enquanto você... Está no inferno, né? Está em tormentos. Vamos lá, 26, a gente para aqui, vamos lá, vai. E além de tudo, de modo que os que querem passar daqui até vocês, nem os de lá. Vamos orar um minutinho, por gentileza. Senhor Deus, está aqui tua palavra. Que o Senhor nos dê inspiração e sabedoria para compreender aquilo que concerne ao destino final, onde todos nós passaremos um dia. E oro para que passemos com Cristo, porque se passarmos sem Ele, teremos um problema muito grave. Então nos ajuda, Pai, para que nós permaneçamos de pé dentro da promessa, de que um dia o Jesus voltará para arrebatar a igreja, e aquele que estiver preparado, será levado. Que o Senhor nos ajude e nos fortaleça nessa manhã, em nome de Jesus. Todo o povo de Deus diga, que alguém diga assim, irmão, seja abençoado aí pela palavra de Deus, amém? Sente-se, por gentileza, por gentileza. O tema do nosso bate-papo dessa manhã é uma série de mensagens, o destino final dos mortos, parte 3. Eu sempre costumo, né, quando dou esse tipo de aula, que são temas assim difíceis, polêmicos e rebuscados, né, que tem muita gente falando muita asneira. A gente está vendo hoje, querido, né, um tempo em que a palavra está se cumprindo. Gente, a palavra está se cumprindo, tá ok? Pode ir comigo assim, a palavra está se cumprindo. Vamos lá, vai. Quem acha que a palavra está se cumprindo? Levanta a mãozinha, vamos lá, vai. Eu acho que a palavra está se cumprindo. Alguém pode chegar para você e afirmar que o anticristo já está habitando entre nós? Eu não posso confirmar isso, porque não há base para tal informação. O que eu posso dizer é que a gente precisa estar preparado para o dia do Senhor. Falar sobre esse tema é elucidar a igreja acerca do que a Bíblia diz sobre o tema e o cuidado que nós temos que ter com as heresias que está sendo levantada aí fora.
A nossa esperança está em Jesus. Ele um dia vem buscar a sua igreja. E a Bíblia diz que o nosso Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Você vai morar no céu? Mas tem que ser fiel até a morte, né? Porque olha o que diz a palavra: aquele que pensa estar de pé, como é que é? Só que alguém diga assim: eu e você vamos ficar de pé e preparados em nome de Jesus, amém? Como é uma série, a pessoa está aqui pela primeira vez, né? Então eu tenho que ter um cuidado para que quem está pela primeira vez não fique perdido. Vou fazer uma pequena avaliação da primeira parte para que a gente entre na segunda, que é onde a gente efetivamente vai falar hoje. Na primeira parte eu falei sobre o estado intermediário. O que é o estado intermediário? É o estado em que é o estado entre a morte física e a ressurreição, tanto dos salvos como dos ímpios. Deu para entender até aqui? Dá um amém, vamos lá, vai, ó. Não é sobre ações das pessoas. No pós-vida, quando você e eu morrermos, o que vai nos salvar não é as boas obras que executamos, o quanto de dinheiro nós doamos, quantas vezes eu subi o morro para dar roupa para o pessoal lá em cima. Isso é bom. Em nenhum momento vamos desmerecer e muito menos desestimular você a fazer. Você só tem que tomar um cuidado. Essas coisas não vão salvar a tua vida. Fazer o bem e ser fiel e uma pessoa correta na sociedade é sua obrigação como pessoa. Agora, ser salvo, só uma pessoa pode salvar você. Quem é essa pessoa mesmo, hein? Então não estamos falando das obras. Claro que fé e obras, elas acompanham um caminho juntos. Só que sem fé, como é que é mesmo, hein? Hebreus 11:6, né? Sem fé é impossível o quê? Todos vocês serão salvos pela fé. E não porque merecem. Aqui ninguém merece ser salvo. Salvação para nós é graça e misericórdia. Solte sua voz: graça e misericórdia. Vamos lá, vai. Nós vimos algumas coisas que eu não posso ficar voltando, porque senão a gente não anda. Por exemplo, eu falei, né, que no estado intermediário nós temos que jogar por terra, por exemplo, o mito que a Igreja Católica criou sobre o purgatório. Alguém já ouviu falar de purgatório aqui? O que é o purgatório? Se já ouviu, sabe explicar, não é verdade? O que é o purgatório? Uma pessoa levanta a mão e fala, porque senão eu não estou entendendo nada. Quem pode falar? Levanta a mão. Ninguém vai levantar mesmo, né? Você vai falar? Fala, Grace. Isso. Tá vendo? Essa garota é boa, rapaz. Dava um coaching tremendo, hein? Olha para mim. O purgatório não existe. Porque se existisse o purgatório, o sacrifício de Cristo seria invalidado. Porque se o cara vai parar lá, ele é aperfeiçoado e melhorado, e o pior, querido, olha só, não há nada que não possa piorar. Aí criaram a teoria do purgatório, e logo depois vem a teoria do sono da alma. O cara está descansando e sendo preparado, sendo melhorado. Para quê? Para passar pela reencarnação. Alguns dizem que a pessoa passa no purgatório e volta. Agora volta como o quê? Na semana passada, retrasada, já tem tempo já, quem pegou foi o Diácono Alexandre. Na semana passada, eu vi um filme lindo, gente, tu chora, muito emocionante. O cara morreu num acidente na estrada, e no mesmo instante que ele morre, imediatamente que ele bateu na árvore e morreu instantaneamente, ele já abre o olho assim, ele é um cachorrinho. Alguém já viu esse filme, gente? É lindo o filme, é bonito. Quem já viu? Nunca viu não, Ronaldo, né? Ronaldo não tem tempo para ver filme, né? Eu já vi. Não é porque eu tenho tempo não, entendeu? Mas eu já vi há muito tempo. Sessão da tarde, né? Quem assistia a Sessão da Tarde? Eu já não vejo há uns 15 anos a Sessão da Tarde, tá, gente? Tá? 15 anos. Nem quando estou em casa, eu perco meu tempo vendo esse, né? Não pode falar, não, peraí. E o que acontece, gente? O filme é lindo, só tem um problema. Ele é uma mentira. Hebreus capítulo 9, verso 27.
Quando alguém te perguntar assim, se eu morrer eu volto o cachorrinho, sim ou não? Mas eu queria ser um piquinês. Ah, que lindo. Eu queria ser um bulldog. Ah. Você seria o que, Lucas? Vamos lá. Husky siberiano, né? Ele gosta de husky, eu sei. Mas não vai voltar, querido. Até porque se fosse husky, seria husky careca, não é verdade, né? Não pode. Assim como aos homens, solta a voz aí, vamos lá, vai. Assim. Vamos lá, vai. E assim. Nós temos um inimigo, querido, que é astuto. Muito me entristece quando a gente vê pessoas que não têm conhecimento de Deus. Por exemplo, uma mãe num estado de desespero e perde um filho num acidente. Ela não esperava aquela morte, foi uma morte instantânea. O cara bateu e morreu na hora. O coração dela sangra por não ter tido um último instante com ele. E ela vai atrás de tentar procurar ouvir a voz desse filho mais uma vez. Aí que o diabo entra na jogada. Porque sempre há, querido, demônios que nos acompanham. Você sabia disso? Não para habitar em você, mas para estar de olho em você. O diabo não é como Deus. Deus é onisciente, ele sabe tudo. Satanás só pode acompanhar algo na tua vida se ele estiver vigilante e acompanhando você. Se ele perceber alguma atitude em você estranha, que possa ser usado como armadilha, aí ele vai ativar isso. Aí essa pessoa vai, né, eu estou falando, querido, né, de uma situação pontual. Existem muitas outras. Ela quer, por exemplo, voltar a falar com esse filho. Aí ela vai aonde? Ela vai no espiritismo. E ela vai procurar quem? Alguém que tenha uma visão que possa, de repente, com o seu dom, fazer uma psicografia, ou até mesmo reencarnar o filho, né, se ela for um médium, para que ela converse com ele, para tentar amenizar a dor que rasga a alma dela. Só tem um problema. Esse filho que morreu, se com Jesus foi salvo, se sem Jesus temos um problema. Ora, o diabo sabe muito bem, através dos seus demônios, o jeito que você fala, as coisas escondidas que você tem. Ele sabe muito bem a maneira como você falava com a tua mulher. Ele vai usar até coisa íntima que ninguém sabia. Por que tudo isso? Porque essa diversidade de situações para poder te enganar. É simples. Ele não quer que você tenha acesso à verdade. Porque o dia que você conhece a verdade, irmã Carla, você é liberto. Conhecereis a verdade. Quem é livre aqui, gente? Você é livre em nome de... Você sabia que você recebeu uma dádiva de Deus? Você é livre em nome de Jesus? Quem pode dar um glória a Deus aí? Vamos lá, vai, ó. Esse engano, por exemplo, nunca vai te pescar. Ele nunca vai conseguir fisgar você nisso. Porque você é uma pessoa consciente que sabe que a vontade de Deus é soberana. Ele nunca vai voltar para falar nada. E se tem alguém falando algo ali, psicografando como a letra dele, e até falando como ele falava, nós sabemos quem é. É o diabo lá de João 10:10, né? Que veio para quê? Roubar. Então você tem que alertar essa pessoa que você ama, né? Assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o quê? Morreu, acabou. É juízo. Não tem retorno. Hoje você não é mais enganado. A minha avó, quando não tinha Jesus lá atrás, muitos anos, eu me lembro de moleque, ela, para proteger a casa, botava espada de São Jorge atrás da porta, né? Quem já fez isso aqui, gente? Vamos lá, vai, seja sincero, ó. Eu não fazia, mas a minha avó fazia. Minha avó usava um breve no sutiã dela para dar sorte, né? Quem já viu isso lá nos velhinhos lá? Levanta a mão, né? É um quadrado aqui, nem sei o que tinha dentro daquele treco lá, né? Minha avó usava aquilo, meu irmão. Guardava o dinheiro no saco de leite do CCPL para esconder dentro do sutiã. É. O sutiã da velhinha cheio de dinheiro, meu irmão. Tá pensando o quê? Mas eram as manias. Não tinha Cristo. Rapaz, a gente quando era moleque era doido, meu irmão. A minha avó, ela tinha mania de... Ela era meio, né? Ela dizia que era católica, apostólica, romana, macumbeira. Aí o que acontece?
De vez em quando ela ia lá, acendia um charuto lá no rio. Eu ia com ela, cara, tá pensando o quê? Né? A gente ia junto, né? Eu e ela. Moleque, aprontava todas, querida. Ia lá no meio das macumbas, roubava os negócios para poder ficar brincando em casa. Era perdido, Jesus. Esse rapaz que vos fala hoje, lindo, diga-se de passagem, só é salvo por misericórdia e graça de Deus, querido. Quem é salvo por misericórdia e graça de Deus? Dá um amém aí, vamos lá, ó. Abençoe essa pessoa linda, diga, irmão, você é salvo por misericórdia e graça. Hoje, graças a Deus, a palavra entrou e a gente é liberto, você é liberto, né? Eu e você somos libertos. Quem é livre aí, dá um amém, vamos lá, vai. E nesse contexto todo, a palavra vai entrando, ela vai limpando, ela vai transformando. Alguma das outras coisas que a gente falou, querido, eu falei sobre o Seol e o paraíso. O Seol é a palavra de origem hebraica, que significa, né, lugar de tormento, que também é conhecido no grego como Hades, é o mesmo sentido. Falei sobre a questão do paraíso, que é uma palavra de origem persa, que significa, né, lugar de delícias. Ela é usada na Bíblia em muitos momentos, por exemplo, no Jardim do Éden. Tem aqui os textos, nós já vimos, tá? Não vou ficar voltando, senão a gente não anda, tá? Eu falei também sobre a questão do lugar dos mortos. E aqui, queridos, é uma coisa muito... Deixa eu tomar um cuidado para falar o que eu vou dizer aqui agora. A Bíblia diz o seguinte, tá? Melhor, um ensinamento que eu aprendi sobre a palavra de Deus. Aonde a Bíblia se cala, a gente não fala. Deu para entender? Repete comigo, por gentileza. Vamos lá, vai. Aonde a gente o quê? Se cala, para que a gente não cometa equívocos. As loucuras que os seres humanos estão fazendo aí fora estão transgredindo a igreja de Jesus Cristo. Hoje as pessoas se dividem, saem das suas igrejas para fundar outras coisas, baseadas em quê? Algumas têm a direção de Deus, mas a grande maioria para levantar portas que pregam heresias. Você que está em casa aí, só um minutinho. Aí você pensa assim, meu Deus, isso é uma loucura. Não, não é não. O diabo está aí, queridos. Ele está abrindo porta, o povo está entrando, não sabe nem que caminho está andando. Amado, vigia e ora. Tem alguém perto de você? Chama essa pessoa linda e maravilhosa. Diga assim, ó, vigiar e orar sem cessar. Porque às vezes nós estamos andando pelo lugar dos mortos e não dos vivos. Jesus, ele conta uma história, quando ele fala da questão do mendigo Lázaro e do rico, é Jesus que está contando. Eu não acredito que Jesus contaria uma história sem um pleno fundamento da verdade. Vamos voltar lá na história, lá, Lucas 16, 19, bota para mim aí, vamos lá, esse pedacinho aqui, Lucas 16, 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Passa para mim. Havia também o quê? Certo mendigo chamado o quê? Coberto de... que ficava deitado à beira... deitado... É que a outra... Estou com a revista atualizada na mente. Deitado à porta da casa... Vamos lá, no 21, vocês me ajudam. Vamos lá, vai. Ele... E até os cães o quê? Vinham... Isso, dá uma adiantada para mim, anda um pouquinho, pode passar, deixa eu ver, ainda não é o que eu quero não, passa aí para mim, vamos lá, volta, olha só, morreu o mendigo, foi levado pelos anjos, para Abraão, morreu também o rico e foi sepultado, passa para mim, 23, no inferno estando em tormentos o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Para quê? Essa mensagem aqui, nesse momento, Jesus está vivo e contando. A tradição bíblica dos historiadores diz que, nesse momento, enquanto ele conta essa história e está vivo,
ainda não havia se consumado o fato da sua morte, e 3 dias depois sua ressurreição, onde a Bíblia diz, e nós vamos ver isso lá na frente, que ele vai descer, ele vai enfrentar frente a frente o adversário, vai tomar as chaves da morte da mão dele, se cumprirá a palavra de que ele vai ferir-lhe a cabeça, e ele vai ferir o seu calcanhar nessa batalha, mas ele vai subir, e esse momento em que um consegue ver o outro, céu e inferno, está vendo aqui o rico e o Lázaro, eles podem se ver, essa visão é tirada, deletada, porque esse povo é levado com ele, e quem está no inferno está, e quem está no paraíso está. Jesus, ele arrebata essas pessoas, todos que estavam ali naquele momento, porque ele veio para cumprir a palavra do Senhor, de que todos aqueles que ele veio para salvar, salvos seriam, e todos aqueles que ele veio para condenar, condenados seriam. Deu para entender isso aqui? Dá um amém, vamos lá. Eu estou tentando falar da forma mais simples, tá, gente? Um assunto extremamente complexo. Tem uma dúvida, tira comigo depois. Não dá para me ficar voltando e explicando isso, porque isso aí já foi passado minimamente em detalhes para vocês nas aulas passadas. Então ele está chamando o paraíso de seio de Abraão, e está dizendo que o rico está no inferno, e essa visão que eles têm um do outro agora, é naquele momento. Isso agora, Jesus, ele vem, quando ele desce, ele leva essa turma toda, e essa visão acaba aqui. Isso continua, pastor? Provavelmente não. Isso foi consumado. Jesus, ele vence a morte, ele vence Satanás. Imagine mais ou menos assim, né? Está todo mundo festejando lá no inferno lá, e quem é que entra pelos portões? O vencedor. Meu querido, eles tomaram um susto. Ele tinha que pregar para quem tinha que pregar, ele tinha que levar quem tinha que levar, e quem condenado estava, condenado está. Amém, queridos? Eu sei que é um tema complexo, não é tão simples quanto parece, mas eu peço ao Espírito Santo que acrescente, e se você tiver dúvida, me pergunte. Culturalmente, a gente tem mais ou menos na mente o seguinte, que o céu está acima da nossa cabeça, mas a gente não está falando de atmosfera, né? Nós estamos falando do paraíso, da casa de Deus, e nós estamos falando do inferno. Na nossa mente é mais ou menos assim, o céu está onde? No mínimo você que você sabe, né? O céu está onde? Não é isso que a gente tem culturalmente? O céu está onde? O inferno está onde? Nessa loucura a gente ouve tanta coisa, né? Eu vi uma matéria uma vez que, né, na Rússia existe o poço, que é uma perfuração, que é a mais profunda do planeta, só que teve que parar. Quando ela começou a ultrapassar e chegar, né, na área quente da Terra, e não foi no magma, tá? Nosso planeta é novo, ele não é velho, tanto que ele ainda tem o centro em chamas ainda, mas isso é proposital, é para manter o equilíbrio do planeta. Aí o cara disse que botou a sonda, escutou o cara lá no inferno. Querido, como é que você tem ideia de como é que as pessoas viajam? O povo hoje anda viajando com algumas teorias. O que vocês acham? Levante a mão aí, vamos lá, vai. Eu quero te alertar, queridos, cuidado com a internet. A internet está cheia de falso profeta e cheia de mentiroso. Dá um toque no irmãozinho para mim, diga assim, ó, vigia. Fala para ele, vigia. Tem gente que fica abalado com qualquer coisa. Escute. Não dá para a gente dizer cabalmente, né, que o céu é aqui, sobre a cabeça da gente. Jesus anda na nuvem. E nem outro dia vi a pessoa dizendo, né, disse que gravou do avião, disse que viu o anjo andando na nuvem, no avião. Ela estava numa viagem da Latam. Falei, querido, é difícil isso aí, entendeu? A não ser que o anjo se permita ser gravado. Fora isso, é impossível. Eu tenho todo o cuidado com isso, porque tem gente que adora ver anjo, meu irmão. Você sabia disso? Eu já fui de uma igreja, eu estava lá uma vez, rapaz, olha, a palavra é maravilhosa, ela te firma, porque se não for a palavra, você viaja na maionese. A irmã estava lá profetizando na igreja e falou assim, eis que vejo um anjo, está andando na igreja. As roupas dele, inclusive, é tão grande que ele enrolou aqui no braço. Ele tem o cabelo todo encaracolado. Aí ela falou assim, ele enrolou a manta dele no braço para ele não tropeçar. Eu falei, então já tem um problema.
Se o anjo cair desse jeito, deve ser um velho, então, não é verdade? Não sei o que é isso, né? Um velho de pijama, porque não é possível, gente do céu. Que anjo é esse? Que tem que tomar cuidado, querido. Está cheio de heresia aí fora. Já vi outro dia a pessoa falando que o arcanjo Miguel estava na igreja. Miguel, queridos, é o príncipe poderoso de Deus. A Bíblia diz que ele é responsável por guardar Israel. Tu acha que se eu convocar ele para vir aqui, ele vai vir assim porque eu estalei o dedo para ele? Ele é um arcanjo poderoso, querido, né? Você sabe que existe, né? Quem estuda angiologia, existe uma categoria de anjos no céu, né? Existe o trono de Deus, o Deus poderoso, existe o Filho, existe o Espírito Santo, existe os querubins, né? E não deve ser somente um, tem outros. Ah, mas o Lúcifer, ele era, mas ele foi expulso porque traiu a confiança de Deus. Mas os serafins, né, que adoram a Deus, né, tem 6 asas. Ah, os arcanjos, os anjos. Todo mundo gosta desse tema, né? Eu só fico com Jesus, querido, porque é quem salva. Amém, queridos? Tem gente que fica muito preocupado em ver anjo. Eu não estou preocupado em ver anjo, não. Estou preocupado em morar no céu. Você vai morar no céu? Quem vai morar no céu? Faz assim para mim se você vai morar no céu. Que bom. Chama esse irmão lindo aí. Fica assim: nós vamos morar no céu em nome de Jesus. Mas por que culturalmente a gente tem essa crença do céu? Porque o céu não é aqui na nossa atmosfera, acredito. Pode ser, não sei, é difícil provar. É como eu te digo, né? Onde a Bíblia se cala, a gente não fala. Lembra do Paulo, que teve aquela visão extraordinária, né? Um homem foi arrebatado, assim, no corpo, fora do corpo, não sei o quê, mas ele esteve no paraíso. Mas ele mesmo não julgou falar. Sou eu que vou inventar moda? Não vou. Mas a Bíblia nos dá, assim, alguns traços. Onde a Bíblia vai, olhe para mim, queridos. Onde ela vai, eu cito. Onde ela para, eu me calo. Porque senão eu vou falar tolices. Olha isso aqui, gente. Provérbios capítulo 15, verso 24. Olha o que ele diz aqui. É muito interessante o versículo, tá? Provérbios 15, 24. Bota para mim, querida, por gentileza. Bem? Vocês me ajudam, por favor? Para o sábio o que é? Interessante, né? Vamos de novo, vamos lá, vai. Ó. Para o sábio o caminho. E se esse céu que a gente julga ser é na Via Láctea, por exemplo? Algum de nós pode dizer que não? Quem tem poder para dizer que sim ou que não? Ninguém. Vamos estudar isso aí melhor agora. 2, onde a gente parou e agora a gente vai seguir. Vamos falar um pouquinho da situação dos mortos. Qual é a real situação daqueles que já morreram nesse mundo? Bom, como ninguém nunca voltou, a gente tem que ficar com a Bíblia, não é verdade? Vamos voltar lá de novo em Hebreus 9, 27. Olha só Hebreus 9, 27. Me ajuda com a sua voz aqui mais uma vez. Guarde esse versículo, tá? Ele é chave para muitas pessoas que você conhece, que às vezes são do espiritismo, às vezes são, sei lá, tem crenças, né, translocadas aí de vida pós-morte. Isso aqui é simples, por isso que a palavra de Deus é maravilhosa. E assim como aos homens está ordenado o quê? Vamos de novo, vai, me ajuda, vai. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso, porque nós já estudamos sobre isso. O arrebatamento da igreja vai acontecer tanto para vivos quanto para mortos. Quando? A Bíblia não diz. De que forma? Ela explica. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso de número 17. Nós vimos isso, mas eu quero refrescar a tua memória, tá? Volta, tem gente que está na frente disso daí. Vamos lá, vai, passa para mim, passa o 16 aí, vai. Porque o Senhor mesmo... Isso aqui já no arrebatamento da igreja. Preste atenção como é que é uma sequência, tá, gente? Eu vou lendo e vou destacar algumas coisas, você fala comigo. Porque o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoado o que mesmo, hein? Descerá da onde? E os mortos em Cristo vai ressuscitar primeiro. Então a importância de Cristo para o corpo e para a alma é a mesma.
A mesma. O corpo será regenerado. Como, pastor? Você só tem o pó lá agora. Ora, Deus é poderoso. Ele fez o homem do pó da terra. Ele pode fazer. Você lembra de Ezequiel 37? Ele bota Ezequiel lá e fala o seguinte: filho do homem, acaso podem esses ossos reviver? O que ele falou, gente? Senhor Deus, tu sabes. Nem vou entrar nesse mérito. Passa para mim, vamos lá. 17, me ajuda, vai. Depois nós, os que ficarmos o quê? Juntamente com eles, para o encontro com o Senhor, e assim estaremos o quê? Opa, então a gente já tem uma ideia, não é verdade? Então, primeiro quem vai? Os mortos, né? Que serão o quê? Ressuscitados. Depois os vivos. Seremos o quê? Transformados. Por quê? Por que a necessidade de transformação, gente? Por que a necessidade de transformação? Porque se alguém indagar isso na rua para você, se tu começar a entrar nesse tema aqui, se tu não souber explicar, tu vai voar. Por que que tem que ser transformado? Por que que tem que ser transformado, gente? Isso já foi falado. Por que que tem que ser transformado? Porque nem carne e nem sangue podem herdar o quê? Esse corpo vai ser transformado se você estiver vivo. E se eu tiver morrido, vai ser ressuscitado. E o encontro vai ser aonde mesmo, hein? Secretamente, sem ninguém ver, todos verão. Todo olho verá. Muitos se arrependerão. Então, se você ainda não está firmado com Jesus, está brincando de ser crente, a hora de se firmar é agora. Agradeça a Deus de você não ter morrido sem esse conhecimento. E se eu tivesse morrido sem esse conhecimento? Estava no inferno. Acabou. Uma vez eu não falei isso aqui para um colega de trabalho diretamente, não. Eu citei para ele. Ele já ficou nervoso. E já queria brigar comigo, já. Rapaz, o povo, eles gostam de ouvir uma bela mentira, mas não gosta de uma dura verdade. A verdade é que salva, meus irmãos. Você sabia disso? Deus vai usar você como instrumento de verdade. Mas é verdade em amor, tá, gente? O estado intermediário dos mortos. Escute. Na história do rico e Lázaro, lá em Lucas 16, vemos o estado intermediário dos salvos. O justo, ao morrer, é conduzido pelos anjos até o paraíso. Está no verso 22. Volta para mim lá, Lelê. Lucas, capítulo de número 16, verso 22. Olha o que diz aqui, vamos lá, vai. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado o quê? Morreu também o rico, o quê? Então, quando a gente morre, há provavelmente anjos que são responsáveis por coletar a alma dessas pessoas. Se morreu com Cristo, vai para onde? O paraíso. Né? Vamos entender assim, tá? Porque o céu aqui, a gente vai depois entender algumas coisas sobre isso. Eu botei assim, que privilégio, que honra tem os salvos ao morrer e serem recepcionados pelos anjos. Repare, por exemplo, que Jesus ele vai fazer uma promessa parecida sobre a questão da salvação para uma pessoa que morreu do lado dele. Quem foi essa pessoa que morreu do lado dele? Ele fez uma promessa de que levaria essa pessoa para o paraíso. O ladrão da cruz, é isso mesmo, gente? Lucas 23, 42, bota para mim, por gentileza. Lucas 23, 42, vamos lá? E acrescentou o seguinte, Jesus, o ladrão falando com ele, lembre-se de mim quando você vier o quê? No seu reino. Vamos lá, me ajuda no 4:13, eu preciso de vocês, vai. Jesus lhe respondeu, vamos lá, vai. Em verdade, o lugar transitório para as almas. Ele não disse que o levaria para o reino. Porque culturalmente, até estudiosos da palavra, creem que existe o primeiro céu, que é a habitação de Deus, o segundo céu, que é a habitação dos anjos, e o terceiro céu, que é esse paraíso, onde essas almas estão aguardando a ressurreição e a união dos seus corpos. Essa parte ainda não está completa. Será completa no arrebatamento. O único que tem corpo de glória até hoje, e o único que recebeu essa dádiva, foi o Filho de Deus, que é Jesus. Aí o Lázaro, que ele ressuscitou lá naquele dia lá, irmão da Marta, morreu de novo.
Está aguardando o mesmo processo. Mas Jesus ressuscitou, ele fez o milagre, ele é dono de todas as coisas. Diga amém, querido. Já preguei uma vez sobre essa mensagem e falei, né? Quando ele vai naquele lugar de sepulturas, ele só chama o nome de quem? Como é que ele falou, gente, para ele sair lá da tumba? Vamos lá, de novo, me ajuda, vai. Lázaro. Por que ele só não falou assim? Vem para fora. Porque está arriscado um monte de gente sair, querido. Sair é todo mundo, meu irmão. Quem é sair feliz da vida, meu irmão, né? Opa! Que dádiva, meu irmão. Dependendo de onde ele estava, né? Uma baita oportunidade. O espírito e a alma deixam o corpo permanente e permanece no lugar que a gente chama, ou espera, né, ser chamado, né, de paraíso, tá? Aguardando a ressurreição na vinda de Jesus. Aí eu coloquei o seguinte, nessa segunda parte aqui, tem o seguinte: os justos são recebidos pelo Senhor. Escute, é o próprio Senhor Jesus quem recebe o espírito dos justos após a morte. Há um exemplo muito, né, isso nós estamos trabalhando em cima do que a Bíblia diz, tá, gente? Não é de fatos que corriqueiros aqui, não. Há uma passagem em que um homem ainda vivo, antes de morrer, ele vai dizer para todos os homens que iam decretar sua morte o seguinte: estou vendo Jesus. E ele tem essa visão. E se está na Bíblia, eu creio. Quem crê na palavra de Deus, vai dar um amém, querido. Olha o que ele vai dizer aqui. Atos capítulo 7, verso 54. Vocês sabem quem esse homem é, né? Ele está ali fazendo a defesa da tese do Evangelho. O Atos 7 é todinho para ele, tá? Ele era um diácono. Qual era o nome dele? Estevão. Estevão está fazendo a defesa da tese dele. Ele estava já sendo julgado no Sinédrio, mas era um julgamento, né, como esses que estão acontecendo aí, parciais, né, em que a gente julga e já tem a condenação preparada. Num dado momento acontece isso daqui. Ao ouvirem isso, ele fazendo a defesa, porque ele não defende só a palavra, ele não defende só a plenitude de Cristo, ele vai dizer na cara deles que vocês estão errados, e falar para juízes, pessoas que vivem uma vida de mordomia e que se acham o dono da bola, uma verdade, querido, mas a verdade dói muito, é quase um tapa na cara. Ao ouvirem isso, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Passa para mim. Mas Estevão, me ajuda, povo de Deus, isso aqui é lindo, tá? Vamos lá, vai. Mas Estevão fitou os olhos. Caramba, quem gostaria de ter essa visão aqui, gente? Reparem, ele está o quê? Vivo. Não está falando de um ambiente espiritual, que a alma dele já foi. Não, ele está o quê? Vivo. Passa para mim, vamos lá. Então disse, ele vai falar, gente. Vamos lá, solta a voz aí, vamos lá, vai. Eis que vejo. Passa para mim, vamos lá, Lelê, passa para mim. Solta a voz, gente, vamos lá, vai. Eles, porém, o quê? E unânimes o quê? Vamos lá, passa para mim, Lelê, vamos lá, vai. E expulsando da cidade, as testemunhas deixaram o quê? Aos pés de um jovem. Quem é esse cara aqui, gente? É o Saulo de Tarso. E a história você conhece. Ele morre, mas ele não nega Cristo. O próprio Paulo, lá na frente na carta, ele fala sobre o arrependimento de não ter salvo esse rapaz. Tem coisas na vida que a gente faz, queridos, que tem conserto. Há outras que a gente nunca mais vai poder voltar atrás. Por isso que a gente tem que permanecer firme com Cristo e ter muito cuidado com as escolhas que a gente faz. Cuidado com as escolhas, queridos, que vocês andam fazendo. Deu para entender? Diga amém. Vamos lá, vai. Os que morrem em Cristo, bem como os ímpios, vão manter a sua identidade pessoal, sua personalidade e consciência depois da morte. Há textos bíblicos que comprovam isso. Há pessoas que acham que quando alguém morre, sua consciência é apagada. Não, ela permanece com você.
Olha esse texto que eu vou te mostrar aqui, Mateus capítulo 17, verso de número 1. Há um texto semelhante a esse, que a gente vai ver daqui a pouco também. Olha isso aqui. Moisés, ele morre e é sepultado. A Bíblia diz que esse corpo, né, isso está no livro de Judas, não os Iscariotes, mas o Judas apóstolo, que há uma batalha entre Satanás e o arcanjo sobre a detenção do corpo de Moisés. Eu não vou entrar em detalhe nisso aqui, que isso aqui é uma coisa que a Bíblia não explica muito bem, e não sou eu que vou dar uma de folgado aqui. Mas o que eu sei é que ele morre e o corpo dele é guardado. Só que, para nossa surpresa, quando Jesus sobe para orar, e acontece aquilo que é chamado de transfiguração, em que o ser, né, o homem-deus e Deus-homem, ele se revela, ele vai deixar de ser o homem-deus para ser Deus, e ele vai se transfigurar, e 3 testemunhas vão ver essa transfiguração. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. 2. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto, vamos lá, lindo povo, vamos lá, vai. O seu rosto o quê? E as suas roupas? Vamos lá, 3, passa para mim, por gentileza. E eis que lhes apareceram quem? Ora, o cara aqui. Aqui nós temos um cara que morreu e o corpo foi escondido, mas aqui está ele aqui. Ainda não é um corpo de glória, mas é a sua alma. Ali tem um que é o Elias, que foi arrebatado o quê? Vivo. Está em corpo de glória aqui? Ou é a alma e o espírito dele que comparece ali? Nunca saberemos. O problema todo é que sempre tem um bocó na internet que quer interpretar isso daqui. Não, eis que Deus me mostrou. Isso aí é Elias, foi contratado. A Bíblia não fala nada. Como é que a gente trabalha com isso mesmo, hein? Onde a Bíblia se cala, a gente o quê? Não fala. Porque a gente não tem prova. Mas hoje a gente vê alguns malucos aí na internet aí falando coisas que não tem o menor cabimento. Protege a tua mente. Tudo que não tiver base na Bíblia, foge disso. Quanta gente hoje está errando com tantas coisas. Hoje, por exemplo, você sabe que não adianta acender vela para o cara que morreu. De onde ele está, ele não vai ver nem o facho dessa luz. Ah, mas é 1 milhão de velas. Pode botar trilhões, não vai ver nada. Porque se ele estiver no inferno, está em agonia. Se ele estiver no céu, Deus não vai permitir que ele veja mais nada, nem que ele volte. Jamais vai voltar para falar contigo. Deus não permitirá. Ele é o dono de todas as coisas, soberano. Uma vez decretado, decretado está. Posso ouvir um amém, gente? É um tema que as pessoas têm muita dúvida. Eu, quando era moleque, por exemplo, a gente acreditava em anjo da guarda. Você sabia disso? Você, quando era moleque, acreditava em anjo da guarda? Que ninguém aqui. Quem é que veio de berço evangélico aqui? Levanta a mãozinha. Berço evangélico. Esse aí, graças a Deus, nunca foi tocado. A mente foi vida de pecador, converteu-se, Jesus, amém. Diga amém, vamos lá, vai. Quem é que veio depois aí? Eu tinha 16 anos quando encontrei Jesus. Vamos lá, levanta a mão quem veio depois. Era do mundo, vamos lá. Você acreditou? Quem acreditava em anjo da guarda aqui? Vamos lá. Hoje eu tenho entendimento, né? O anjo da guarda só o quê? Só se for guarda municipal. Não existe o anjo da guarda, querido. Existem anjos? Existe, a Bíblia diz que existe. Mas tem gente que vê anjo de qualquer lugar, querido, né? Me perdoe, né? Até na igreja hoje, né? Cuidado, irmão. Tá cheio de enganador. E até anjo, tem anjo enganador, você sabia disso? Que isso, pastor? Tem anjo enganador. Tem um monte que caiu aqui na terra. Não tem ou tem? Mas como é que é chamado hoje os anjos que estão aqui hoje, os enganadores? Qual o nome deles? Qual o nome desses anjos enganadores, gente? Demônio, gente. Tu acha que não tem, não? Tu acha que tem demônio poderoso? Tem. Tá brincando com a verdade?
Aí eu vejo os crentes aí que tem o sapato de fogo, né? Vamos sapatear nele. Calma, querido. No máximo você vai fazer um balé à espanhola. Ademais, se não for o nome de Jesus, não vai acontecer. Toque em alguém essa manhã e diga assim: você tem autoridade do nome de Jesus, hein? Vamos lá. Use com sabedoria. Repare, por exemplo, eles aparecem falando com Jesus. Ora, se alguém conversa com Cristo, e ele está na forma ali, né? Ele estava na forma de glória. E conversando com ele, está em plena consciência. Sim ou não? Sim. É Moisés sendo Moisés, Elias sendo Elias, Jesus sendo quem? Então, pessoas conscientes. Então, pós-morte não tem essa de perder consciência. Já me perguntaram uma vez: pastor, eu vou me lembrar das pessoas que não foram salvas, se eu for salvo, e fulano não for salvo? É difícil responder isso. A probabilidade de você ter a sua consciência eliminada dessa pessoa é grande, porque a Bíblia diz que lá no céu não há choro, não há pranto. Nós não vamos mais chorar pelos mortos e pelo sepultamento das pessoas que nós amávamos. Agora, é difícil responder. Existe um versículo que dá base para isso? Não há. Se tiver algum, por favor, você que é sábio, teólogo, me ajude, porque eu nunca vi. Mas provavelmente algumas coisas serão eliminadas, outras serão mantidas, porque Deus é soberano, gente. Mas eu acho que a gente vai ficar com a consciência plena, consolados, mas plenos. Amém, queridos? Está dando para entender até aqui, gente? Levanta a mão se você está entendendo, por favor, porque senão eu não quero perder meu tempo em vão, queridos, né? Eu sei que é um tema complexo, não vai terminar aqui hoje, tá bom? Existe um outro também, Lucas 9:30, bota para mim. Eu creio que é a mesma passagem, mas uma visão diferente. Lucas 9, verso 30, por gentileza. Bota para mim, Lelê. Lucas 9:30. E eis que 2 homens falavam com ele. Eram quem mesmo? Vamos lá? Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que esses caras, esses discípulos, né? Quem é que estava lá? Tinha 3 discípulos lá. Vamos lá, vai. Quem era? Falaram. Isso mesmo. Tá bom, vamos lá. Quem eram os 3? Vamos lá, vai, ó. Se não tinha identidade de carteira de motorista, como é que eles sabiam que eram Moisés e Elias? Me responde isso aí. Isso dá uma boa teoria, né, rapaz, né? A gente fazer um TCC, né? Se fizer faculdade de teologia, né? Aí tinha plaquinha igual os obreiros. Moisés, servo do Senhor. Elias, do carro de fogo, é isso mesmo? Aí os Pedro de Diago, rapaz, olha a tarjeta lá, olha a placa, né? Eles foram revelados, queridos. Isso se o próprio Jesus não falou para eles, sabe? Só que esse diálogo não existe. Então eu não posso dizer para você que, olha, eles tinham uma tarde igual do obreiro Robson lá. Moisés, o servo do Senhor. Elias, o cara do carro de fogo. Mas a Bíblia não diz, então eu não sou trouxa de falar. A gente pode prosseguir no que está relatado. Passa para mim. Que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus, que ele estava para cumprir o quê? Raciocínio isso aqui, gente. Eles estavam falando abertamente sobre o sacrifício de quem? Jesus. Gente, isso aqui é uma sumidade. Eles estavam conversando, e aí? Você está preparado? Você vai mesmo para Jerusalém? Tu vai cumprir teu papel? Porque tem que ter um diálogo, eles estão conversando. Passa para mim, vamos lá, vai, 32. Pedro, vocês me ajudam, por gentileza? Pedro e o quê? Estavam caindo de sono, mas conservando-se acordados, viram? E os 2 homens o quê? Pedro e os outros discípulos, é igual os crentes na igreja, dorme fácil. Tem crente que dorme fácil, querido, né? Fica acordado, você vai ver a glória de Deus. Agora, se dormir, perde, querido, passa voado. Eu vou ter que terminar, gente, tá? Você está sendo abençoado aí, dá um amém. Vamos lá, vai, ó. A despeito de tudo que foi dito, devemos lembrar que para o salvo, a morte é um ganho.
E isso aqui está escrito em Filipenses 1. Bota para mim Filipenses capítulo 1, verso número 21. O apóstolo Paulo, ele falou o seguinte sobre a questão da morte e da vida. Isso aí é o testemunho dele, tá, gente? Porque para mim o quê? Porque para mim o viver o quê? E o morrer? Passa para mim o 23, pula o 23. 23, vamos lá, vai. Estou tendo o desejo vamos de novo, vamos lá, vai. Estou cercado pelos, tendo o desejo de, o que é? Nessa manhã, em nome de Jesus, né? Eu vou parar aqui, queridos, tá? Que o Espírito Santo fale ao nosso coração e nos dê uma direção. Qual, pastor? Permanecer fiel. Os últimos dias são maus, queridos. Temos andado preocupados, ouvido falar de guerra e de rumor de guerra. As coisas estão acontecendo, a gente precisa estar ligado. Esse dia eu vi uma matéria falando, né, que a Rússia direcionou um míssil balístico na Ucrânia. E é um míssil que prepara para uma guerra nuclear. Aí a pastora estava me mostrando essa matéria. Eu falei para ela, filha, nada vai acontecer que não seja da vontade de quem? Porque o soberano não vai permitir que esse mundo termine na terceira guerra mundial sem que a vontade dele possa se cumprir. Os homens não vão apertar nenhum botão se Deus não permitir, queridos. A nossa função é pregar o evangelho. Eu não tenho nem que estar preocupado sobre a questão do estado transitário da alma, do cara que morreu e vai para o céu. Eu estou vivo, prego o evangelho agora. Como é que é mesmo? Aquele que pensa estar de pé. A nossa função é se manter ligado no trono. A nossa função é pregar o evangelho. A nossa função é difundir a palavra de Deus e ganhar o maior número de almas possíveis. Isso é o que importa para esse momento. E para o outro, amados, quando morrermos seremos salvos. É o que eu posso te dizer. Amém, queridos?